Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula. Essa terá como tema Introdução à Parasitologia, como o nome já fala, né? Estudo dos parasitas. Formas de associação entre os seres vivos: associações positivas ou harmônicas e associações negativas ou desarmônicas. A associação positiva ou harmônica, as partes envolvidas são beneficiadas e quando não há vantagem também não há prejuízo. O exemplo é do comensalismo e o mutualismo. Associações negativas ou desarmônicas, nós temos como exemplo a competição, o canibalismo e o parasitismo. Mas vamos dar ênfase ao parasitismo, que é um fenômeno pelo qual uma planta ou animal sobrevive retirando nutrientes de outro ser. Um é beneficiado, o parasita, e o outro é prejudicado, no caso o hospedeiro. Um exemplo é o piolho, que vive como parasita no couro cabeludo de seres humanos e animais domésticos, e eles retiram do seu hospedeiro o sangue, que é um alimento fundamental para a sua sobrevivência. Os parasitas podem ser classificados da seguinte forma: parasita completo, quando o parasita ele vive no hospedeiro durante toda a vida. Parasita incompleto, quando ele vive no hospedeiro somente uma fase da sua vida. Endoparasitas vivem na parte interna, dentro do hospedeiro, exemplos vermes, e ectoparasitas, que vivem na parte externa do animal ou da planta, como piolho, pulga, carrapato. A cadeia de transmissão, que tem 3 elementos básicos, né? Tem os seus elementos básicos, que é o hospedeiro, o agente infeccioso e o meio ambiente. Mas, em muitos casos, temos também a presença de vetores. Infecção é a penetração, desenvolvimento ou multiplicação de um agente infeccioso no interior do corpo humano ou de um animal. Agente infeccioso é um ser, microscópico ou não, capaz de provocar infecção. Hospedeiro é o organismo que abriga ou carrega, né, sobre si. Um exemplo: parasita, um comensal, mutualista. Tipos de hospedeiro: hospedeiro definitivo, que é quando é um ser vivo, que é imprescindível para o parasita, né, que este vai se desenvolver principalmente na sua fase adulta. Hospedeiro intermediário designa um hospedeiro igualmente imprescindível no ciclo vital do parasita, onde este desenvolve algumas ou todas as fases larvais ou juvenis. O hospedeiro reservatório é o que abriga, tanto quanto o hospedeiro primário, há um agente infeccioso ou parasita que pode invadir ocasionalmente também o organismo humano ou de uma espécie de interesse econômico. Meio ambiente é o espaço constituído pelos fatores físicos, como temperatura, umidade, o clima, químico, como os gases atmosféricos, presença de matéria orgânica, e biológicos, como água, nutrientes e seres vivos. Fatores que influenciam o parasitismo como causa das doenças infecciosas. Parasitismo: quantidade de parasitas que entram no hospedeiro. Hospedeiro: depende muito da idade, do estado gestacional, do grau de resistência, se existem outras enfermidades, fatores genéticos, o meio ambiente, temperatura, umidade, clima, água, enfim. Dinâmica das transmissões, né? Das infecções parasitárias, transmissão direta de pessoa a pessoa, né? É uma transmissão causada pelos agentes infecciosos que saem do corpo de um hospedeiro parasitado e passam diretamente para o outro. As vias oral, fecal, gotículas de saliva, né? Sexual, enfim. Transmissão indireta com presença de hospedeiros intermediários ou vetores. Ocorre quando o agente infeccioso passa por outro hospedeiro, né, intermediário, antes de alcançar o hospedeiro definitivo, no caso a esquistossomose e a teníase. Transmissão indireta com a presença de meio ambiente, né, quando esse tipo de transmissão, ao sair do hospedeiro, o agente infeccioso, ele já tem uma forma resistente,
que habilita a manter-se vivo por algum tempo no ambiente, contaminando o ar, água, o solo, alimentos e objetos à espera de um novo hospedeiro. Transmissão vertical, também conhecida como materno-infantil, né, a transmissão de mãe para filho, que pode ser no período de gestação, no nascimento ou mesmo nos primeiros anos de vida, através do aleitamento materno. Doenças como hepatite B, C, sífilis, AIDS. Transmissão horizontal é quando é transmitido de um indivíduo infectado para outro sadio, independentemente de grau de parentesco, que pode ser por contato direto ou indireto. Fonte de infecção é o local onde se origina o agente infeccioso, permitindo-lhe passar diretamente para um hospedeiro, podendo localizar-se em pessoas, animais, objetos, alimentos, água. Penetração passiva, né? É a penetração de formas evolutivas de parasitas que ocorre por via oral, mediante a ingestão de alimentos, de água contaminada, enfim. Exemplos: ovos de enteróbios vermiculares, que é o helminto, cistos de protozoários intestinais, como exemplo as amebas. Penetração ativa, participação de larvas de helmintos que penetram ativamente através de pele ou mucosa, né, como Schistosoma mansoni, Oscilostomídeo. Vias de transmissão: contato pessoal, compartilhamento de objetos de uso pessoal, água, alimento, poeira, mão suja, solo, enfim. Sinais e sintomas, que eu achei interessante ressaltar, que sinais significa indício ou manifestação. E essas manifestações clínicas são reconhecíveis por outra pessoa, em geral por um profissional da área de saúde, por meio da observação direta do paciente. Um exemplo: manchas na pele, febre. Já o sintoma é diferente, pois é percebido pelo paciente e é relatado por ele, como dor de cabeça, falta de apetite, dores no corpo. Diferença, né, entre sinais e sintomas. Os sinais são as manifestações percebidas por outra pessoa. E os sintomas são as queixas apresentadas pelo paciente em relação ao que ele está sentindo. E nós vamos falar sobre os ectoparasitas, que, como o nome já fala, parasitas externos. São tipos de parasitas que se instalam fora do corpo do hospedeiro, como piolho, ácaro, pulga, carrapato. Principais ectoparasitas humanos. Né? No caso, nós vamos dar início ao causado por ácaros, como escabiose, conhecido também como sarna, que é uma parasitose humana causada por um ácaro, Sarcoptes scabiei, né, variedade hominis, e o contágio se dá somente entre seres humanos, por contato direto com pessoa, roupas ou objetos contaminados. A manifestação clínica, a principal característica é a coceira intensa, que geralmente piora durante a noite. E a lesão típica da sarna é um pequeno trajeto linear pouco elevado, da cor da pele ou ligeiramente avermelhado, que corresponde aos túneis sobre a pele. Essa lesão dificilmente é encontrada, pois a escoriação causada pelo ato de coçar a torna irreconhecível. O que se encontra na maioria dos casos são pequenos pontos escoriados ou recobertos por crostas em consequência da coçadura. E também pode acontecer a infecção secundária dessas lesões com surgimento de pústulas e crostas amareladas. As lesões atingem principalmente os seguintes locais: abdômen, umbigo, prega das axilas, cotovelos, punhos, sulco entre as nádegas, órgãos genitais externos. E o diagnóstico é feito através do material colhido, né, pela raspagem das crostas e das lesões. Uma outra doença, né, um outro causado por ácaro é a alergia respiratória. Muitas alergias são causadas pela presença de várias espécies de ácaros. Eles são bem pequenininhos, que contaminam o ar e acumulam-se na poeira. Por isso, né, devemos ter o máximo de cuidado com a limpeza de nossa casa, ambiente de trabalho.
Principais infestações por insetos. Nós vamos ver aqui a pediculose. Quem nunca teve piolho, né? Só em falar, minha cabeça já começa a coçar. Pediculose da cabeça é a infestação dos cabelos pelo parasita Pediculus humanus. Os piolhos são insetos pequenos sem asas que se alimentam de sangue, e a transmissão ocorre pelo contato direto ou pelo uso de bonés, chapéus, escovas de cabelo, pentes ou roupas de pessoas contaminadas. As manifestações clínicas. A doença tem como característica principal a coceira intensa no couro cabeludo. Com a coçadura das lesões, pode ocorrer a infecção secundária por bactérias, levando inclusive ao surgimento de gânglios no pescoço. Achado comum que fecha o diagnóstico de pediculose são as lêndeas, ovos de cor esbranquiçada depositados pelas fêmeas nos fios de cabelos. Tratamento. A lavagem dos cabelos, como shampoo e a aplicação de loções específicas para a pediculose. E em alguns casos é necessária a medicação oral prescrita por médico, dermatologista ou até por outro. Remoção total dos piolhos e lêndeas com pente fino ou manualmente, um por um, pois os medicamentos não matam os ovos do parasita. É importante que todos que convivam com a pessoa acometida pela pediculose sejam examinados e, se necessário, tratados para evitar a reinfestação. E o corte de cabelo não é necessário, porque muitas vezes cortam, mas não é necessário. Prevenção. Para prevenir a pediculose, o ideal é evitar o compartilhamento de roupas, toalhas, acessórios de cabelo e outros objetos de uso pessoal, bem como evitar o contato direto com pessoas infectadas pelo parasita. As crianças, elas são com frequência mais infectadas, principalmente na escola. Então, recomenda-se que sejam sempre examinadas, que a mãe sempre olhe e, caso veja, comunicar também à escola, para que não passe para outros colegas. Dessa forma, todos podem ser tratados ao mesmo tempo e o ciclo de contaminação será interrompido. Outras são as pulgas, As pulgas elas não voam, pois são desprovidas de asas, saltam de um hospedeiro para o outro. Algumas espécies elas são capazes de transmitir doenças ao homem, como no caso da peste bubônica, que é causado pela bactéria Yersinia pestis e pode se disseminar pelo contato com pulgas infectadas. Os sintomas incluem inchaço dos gânglios linfáticos, na virilha, na axila, no pescoço. Eles podem ser sensíveis e quentes, e outros sintomas incluem febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga, dores musculares, e a peste bubônica requer tratamento hospitalar. Um outro bastante conhecido é a miíase, berne ou bicheira. É uma palavra de origem grega, mia, mosca, e asis, moléstia, que designa uma infestação parasitária causada por larvas de várias espécies de moscas que invadem o tecido cutâneo ou orifícios naturais, como olhos, nariz, ouvidos, vagina e etc., do organismo de animais vertebrados de sangue quente, incluindo seres humanos. A doença, portanto, é uma zoodermatose e, dependendo do tipo de mosca que deposita os ovos quando eclodem, as larvas penetram através da pele íntegra e utilizam o tecido saudável como recurso alimentar para o seu desenvolvimento. E o tratamento consiste na remoção das larvas. Prevenção, Usar roupas que cubram a maior parte do corpo, lavar as mãos com frequência, especialmente antes das refeições, depois, de usar o banheiro, depois de lidar com a terra. Colocar telas nas janelas e mosquiteiros ao redor das camas, passar ferro quente nas roupas, procurar um médico, tão logo surge a suspeita de infestação. Sob nenhum pretexto, recorra à automedicação. Mantenha o lixo doméstico em sacos resistentes e bem fechados e evite exposição de ferimentos que possam atrair o ataque das moscas. Mantenha o foco no objetivo, centralize a força para lutar e utilize a fé para vencer. Aguardo vocês para tirar as dúvidas na próxima aula.